Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Vamos dar continuidade ao nosso curso, com mais uma videoaula aqui. No vídeo de hoje iremos falar sobre a EDO de segunda ordem linear não homogênea. Tá? Lembrando que em dois vídeos passados já falamos um pouco sobre a EDO de segunda ordem linear, só que o caso homogêneo, apresentando soluções e diversas maneiras de como encontrar essas soluções. Tá? O vídeo de hoje vai ser um pouquinho mais avançado, no sentido que agora a gente vai conseguir encontrar uma solução de uma EDO, no caso linear, não homogênea, tá certo? Então vamos relembrar aqui um pouquinho da definição da nossa equação linear, Então considere uma EDO de ordem n linear não homogênea. Lembre muito bem que uma EDO linear não homogênea pode ser escrito dessa forma aqui, e a principal diferença é que o g de x que aparece aqui é uma função que é diferente de zero. Então, ou seja, a única diferença dela ser não homogênea seria o termo g de x aqui ser diferente de zero. Então, o nosso objetivo aqui no nosso curso, nesse vídeo, é obter então uma solução para esse tipo de EDO aqui não homogênea, tá certo? Então, para a gente começar a entender como encontrar a solução para esse tipo de EDO, então qualquer função que a gente tome aqui, que eu chamo de yp, que não depende de nenhum parâmetro arbitrário e que satisfaz a nossa EDO, ou seja, na hora que eu substituir aqui nas derivadas, esse lado esquerdo da igualdade fica igual ao lado direito da igualdade, ou seja, é uma função que satisfaz, ou seja, é uma solução, só que nesse caso a gente chama de solução particular de uma EDO. Então, por exemplo, aqui para vocês, eu estou considerando que a minha equação linear ela é de segunda ordem, então dada aqui por y duas linhas, mais 4y menos 2y, igual a uma função g de x, que nesse caso é 2x² menos 3x mais 6. Então estou perguntando aqui para verificar se essa função é uma solução particular. Então para isso, o que a gente tem que fazer? Pega esse cara, deriva uma vez, então y', derivando vai dar menos 2x menos 5 sobre 2. Derivando mais uma vez, esse cara vai nos dar menos 2, tá certo? E aí agora eu tenho que substituir esse cara aqui na nossa equação. Então yp duas linhas mais 4yp' menos 2yp. Eu preciso garantir que vai ser igual a isso, Então vou substituir esses termos aqui. Então fica menos 2, que seria o yp duas linhas, mais 4 vezes o y'p, que vai dar menos 2x, menos 5 sobre 2, mais não, menos 2 vezes yp, que é, no caso, a nossa própria função menos x², menos 5 sobre 2x, menos 9. Tá certo? Então, vamos verificar aqui o que vai dar. Vamos ver o termo quadrático. Ele só aparece aqui, de fato vai dar 2x². O termo que acompanha o x, aqui a gente tem menos 8. Aqui a gente tem mais 5, então de fato vai dar menos 3x. E aqui o termo constante vai ser menos 2. Aqui a gente tem menos 10. E aqui a gente tem mais 18, que de fato vai dar 6. Tudo bem? Então, de fato, esse carinha aqui é uma solução particular para essa EDO linear de segunda ordem não homogênea. Tá certo? Então, vamos seguir. Aqui, então, como que a gente pode dar o que seria uma solução para uma EDO não homogênea? É muito simples, pessoal. Vem muito do caso não homogêneo que a gente aprendeu no vídeo anterior. Então pensa o seguinte, se a gente tem que yp é uma solução particular, que a gente escolheu qualquer, da nossa EDO linear não homogênea, dado por isso aqui, lembrem que se o g de x for zero, a gente sempre consegue encontrar um conjunto fundamental de soluções, que seria o nosso conjunto fundamental de soluções da EDO linear homogênea. Então, o que vai ser a nossa solução geral da EDO não homogênea? Vai ser simplesmente você encontrar a solução geral
da homogênea e depois somar com essa solução particular que você encontrou da não homogênea. Então, toda essa expressão aqui nos diz, né, o que seria a nossa solução geral de uma EDO não homogênea. Então, ou seja, primeiro a gente tem que encontrar a solução da homogênea, tá? E escrever a solução geral da homogênea e somar com a solução particular. Então é bem simples, né? Então, só para resumir, né, para a gente encontrar uma solução da EDO não homogênea, primeira coisa, a gente obtém uma solução geral da equação homogênea. Depois, a gente obtém uma solução particular YP da equação não homogênea. E a solução geral da equação não homogênea é simplesmente você pegar a solução geral da homogênea e somar com a solução particular da não homogênea. Tá? A pergunta que fica é como encontrar a solução particular? Que aí que está o problema nosso. Encontrar a solução da homogênea a gente já sabe, em alguns casos pelo menos, mas e uma maneira de encontrar uma solução particular? É isso que a gente não sabe, tá? Então no vídeo de hoje a gente vai dedicar a encontrar as soluções particulares, tá? De equações não homogêneas. Para isso existem dois métodos de como encontrar essa solução particular. É o método dos coeficientes a determinar e o método da variação dos parâmetros, tá? Então iremos apresentar esses dois aqui no vídeo de hoje. Então vamos começar com o primeiro método, que é o método dos coeficientes a determinar. Esse método, pessoal, dos coeficientes indeterminados também, né, pode ser dito assim, ele é aplicado para equações que são onde os nossos coeficientes que acompanham a nossa equação linear são coeficientes constantes, ou seja, são números. Aqui é um A2, A1, A0. Esses carinhas não dependem da variável x, tá? Então, para esses casos, a gente consegue usar esse método, que foi um dos casos que a gente aprendeu lá no caso homogêneo, né? Como encontrar soluções de equações homogêneas onde os coeficientes eram constantes. Aqui é a mesma coisa. Os métodos de coeficientes a determinar, a gente consegue dar a solução particular do caso não homogêneo, tá? De que forma, né? Se essa nossa g de x for do tipo exponencial, polinomial, cosseno, seno, ou soma o produto desses caras, tá bom? Então, como que funciona esse método, né? Ele funciona assim, ó. Primeiro, né, a primeira coisa que você faz, você joga uma hipótese, um chute inicial do que seria, né, a sua solução particular YP. Mas esse seu chute, você não sabe quais os coeficientes desse seu chute. Então ficam coeficientes indeterminados, você coloca umas constantes quaisquer. Daí você substitui, tá, essa sua função que você acha que pode ser uma solução na própria EDO, e aí você tenta determinar os coeficientes de modo que a equação seja satisfeita. Se a sua hipótese estiver correta, né, então você obtém a solução da EDO e pode usá-la como uma solução particular YP. Tá certo? Mas, se no final das suas contas você não conseguiu determinar os seus coeficientes, significa que o seu chute inicial não foi bom. E aí você tem que modificar lá no início o seu chute e tentar fazer isso tudo de novo. Mas veja bem, falando desse jeito, parece que a gente não está entendendo nada, né? Então vamos fazer isso num exemplo para vocês entenderem de uma maneira mais clara. Então, digamos que a gente quer encontrar a solução particular dessa equação. E que é a mesma equação que a gente tinha feito antes. Ou seja, y duas linhas mais 4y menos 2y igual a 2x² menos 3x mais 6. Tá certo? Então, o que é o método dos coeficientes a determinar, né? Que eu gosto de chamar grosseiramente, que é o método do chute. Você dá uma verificada na função que aparece aqui. Essa função que aparece aqui, ela é uma função polinomial, né? De grau 2. Então, você coloca os seus coeficientes do que seria uma função
de uma função polinomial de grau 2. Então, ax² mais bx mais c. Tá? Então, você vai em busca de determinar o que seria A, B e C. Se você quer que esse cara seja uma solução, ele tem que satisfazer essa equação, tá certo? Então, o que significa satisfazer essa equação? Ora, quando você derivar duas vezes, substituir aqui, derivou uma vez, substituiu aqui, e pegou esse próprio cara, substituiu aqui, esse lado esquerdo tem que ser igual a esse lado direito. Tá? Então vamos fazer o seguinte, vou derivar aqui uma vez, esse carinha que eu estou chutando aqui, que possa ser a nossa solução particular, então ficaria 2ax mais b, tá certo? E yp, duas linhas, vai dar simplesmente 2a. Então o que a gente tem que fazer? Agora eu vou substituir nesse cara. Ao substituir, a gente teria aqui yp, duas linhas, mais 4yp linha, menos 2yp. Tá? Substituindo, ficaria 2a, mais 4 vezes yp linha, então 2ax mais b, menos 2 vezes a própria yp, que é ax² mais bx mais c. Tá certo? E eu quero que tudo isso aqui, pessoal, seja quem? Esse cara. Ou seja, seja 2x² menos 3x mais 6. Então veja bem, eu consigo melhorar um pouco essa expressão aqui, ó, que está desse lado esquerdo, né? Como eu já tenho as minhas contas feitas, vocês vão colocar aqui o x² em evidência, o x e as constantes escrever de maneira separada. Esse cara vai ficar assim, ó, menos 2a x², tá? Mais 8a menos 2bx, mais, aqui vai ficar 2a mais 4b menos 2c, ou seja, eu só escrevi de uma maneira polinomial, esse cara aqui, tá vendo? Há uma constante x², outra constante x, aqui a própria constante, e isso aqui tem que ser igual a 2x² menos 3x mais 6. Então, o que significa isso, pessoal? Como eu tenho um polinômio de grau 2 do lado esquerdo e tenho um polinômio de grau 2 no lado direito, significa que a constante que acompanha o termo x² desse lado esquerdo tem que ser igual desse cara do lado direito. A mesma coisa, a constante que acompanha o x do lado esquerdo tem que ser igual à constante que acompanha o cara do lado direito. E, de novo, a mesma coisa eu tenho que pensar, tá? Desse carinha que está aqui, a constante do lado esquerdo ser igual à constante do lado direito. Com isso, pessoal, você então está montando um sistema. O sistema seria que menos 2a tem que ser igual a 2, 8a menos 2b tem que ser igual a menos 3, e 2a mais 4b menos 2c tem que ser igual a 6. Tá bom? Aí aqui vocês resolvam o sisteminha aí, né? Mas como eu já tenho as contas feitas, o a é menos 1, o b é menos 5 sobre 2 e o c é menos 9. Então a nossa solução particular, que a gente estava chutando ser esse cara, basta você substituir o a, o b e o c por esses valores aqui. Ou seja, yp é menos x² menos 5 sobre 2x menos 9. Tá certo? Ou seja, determinamos o que seria a nossa solução particular. Tá? Veja bem, pessoal, só encontrei uma solução particular. Eu não encontrei a solução geral dessa equação. Tá? Se eu pedisse a solução geral dessa equação, então eu primeiro teria que calcular a solução da homogênea, ou seja, isso aqui igual a zero.
E aí vocês sabem calcular isso, né? Que vocês vão encontrar duas soluções aqui. Então, a sua solução geral vai ser a homogênea, né? Mais a solução particular, como eu mostrei antes. Tá? Mas vamos ficar aqui tentando, né, encontrar soluções particulares de EDOs não homogêneas. Então aqui mais um caso. Ó. Então aqui tem um caso que aparece um seno. Aqui a gente tem essa equação, tudo bem? E queremos encontrar o que seria uma solução particular. Né? Então essa aqui é a nossa g de x. Então como que seria o nosso chute? Tá certo? Então é assim, pessoal, quando aparece seno ou cosseno, o nosso chute, o seno e o cosseno tem que aparecer junto ao mesmo tempo, tá? Então, o nosso chute inicial, a gente coloca uma constante que multiplica o que seria o cosseno de 3x mais b vezes seno de 3x. Então, esse carinha aqui seria o nosso chute. Toda vez que aparecer um seno, sempre tem que, na hora do seu chute, tem que aparecer o cosseno também. E vice-versa, se aparecer um cosseno, tá? Você teria que usar o seno no seu chute. Ah, e se tivesse aparecido os dois? Ah, seno disso aqui mais cosseno. Beleza, você também tem que continuar com os dois. Tá? E aí, de novo, né? Você tem que vir derivar uma vez. Então, esse cara derivando uma vez vai dar... Derivada do cosseno é menos seno, então vai dar menos 3a seno de 3x, né? Porque eu estou derivando aqui dentro. Depois, derivada do seno é cosseno, aqui vai ficar 3b cosseno de 3x. E aí, derivando mais uma vez, né? Aqui vai dar derivada do seno é cosseno, então esse 3 vai vir aqui, vai ficar menos 9a cosseno de 3x. E aqui vai ficar derivada do cosseno menos seno, menos 9b seno de 3x. Tá certo? Então, o que a gente tem que fazer agora? Agora a gente tem que substituir aqui nesse termo do lado esquerdo e verificar se isso vai ser igual a 2 seno de 3x. Tá? Então, substituindo aqui, ó, menos 9, ou seja, yp duas linhas, estou substituindo aqui. Então, é todo esse termo. Então, cosseno de 3x menos 9b seno de 3x, tá certo? Menos yp', que é esse cara aqui. Então, esse cara grandão aqui, menos 3a seno de 3x, mais 3b cosseno de 3x. Depois, mais ainda, o yp, que é esse cara aqui, a cosseno de 3x, mais b seno de 3x. E todo esse cara aqui tem que ser igual a 2 seno de 3x. Então, o que eu posso fazer, pessoal? O lado esquerdo eu posso arrumar ele, colocar o cosseno de 3x em evidência, também o seno de 3x em evidência. Vou montar uma expressão um pouco mais bonita do lado esquerdo. E aí vou igualar a essa expressão aqui do lado direito. Então, ó como vai ficar essa expressão. Eu já tenho as contas feitas, né? Vocês vão refazer essas contas aí com vocês. Então vai ficar menos 9b mais 3a mais b seno de 3x mais menos 9a menos 3b mais a cosseno de 3x. E isso aqui tem que ser igual a 2 seno de 3x. Tudo bem? É o que está aqui. Então veja bem, pessoal. Tem seno do lado esquerdo e tem aqui seno do lado direito. Então a constante que acompanha o seno tem que ser igual a essa constante que acompanha o seno. Ah, mas não tem cosseno do outro lado. Como é que eu vou fazer com essa constante? Ué, de fato, não tem. Significa simplesmente, ó, 0 cosseno de 3x. Se é 0 cosseno de 3x, então quer dizer que essa constante aqui tem que ser igual a 0. Então, de novo, você vai montar um sistema, tá? Menos 9b mais 3a mais b tem que ser igual a 2. E menos 9a menos 3b mais a tem que ser igual a 0.
tá? Como eu tenho já a solução desse cara, pessoal, uma solução um tanto quanto feia, tá? Mas são os números aqui. O A vai dar 6 sobre 73 e o B vai nos dar menos 16 sobre 73. Então, a nossa solução particular é simplesmente YP A, que é 6 sobre 73 cosseno de 3x, tá certo? Menos 16 sobre 73 seno de 3x. Tudo bem? Então essa aqui é a nossa solução particular. Tudo bem? E de novo, se eu tivesse pedido a solução geral, eu precisava primeiro encontrar a solução do caso homogêneo, para depois eu encontrar e somar, né, a nossa solução homogênea, somar com a solução particular e a gente teria a nossa solução geral. Beleza? Vamos fazer mais um caso, né? Então, vamos aqui mais um. Então, olha esse caso, pessoal. Olha o que aconteceu. Olha o que está acontecendo, né? Vamos pegar esse termo aqui, a gente tem uma equação de ordem 2 também. E aí a gente tem essa nossa g de x, né? Esse termozinho aqui que seria o nosso g de x. Que ela tem uma cara de uma exponencial, né? Então, o nosso chute seria, né, a exponencial de x. Tudo bem? Então, a exponencial de x, quem que é a minha derivada desse cara? É o próprio a exponencial de x. E a segunda derivada desse cara é o próprio a exponencial de x. Então, substituindo aqui, ficaria a exponencial de x menos 5a exponencial de x mais 4a exponencial de x. E tem que ser igual a 8 exponencial de x. Mas olha só, pessoal. Se eu somar tudo aqui, isso vai me dar 0, né? 0a exponencial de x igual a 8 exponencial de x. O que eu cheguei? Que isso aqui é igual a 0. Ou seja, chegamos num absurdo, né? Ou seja, isso aqui é um absurdo. Não faz sentido nenhum, né? Como é que exponencial é igual a 0 e eu não estou conseguindo determinar o a? Então lembre quando eu falei para vocês como que era o método do chute? A gente deu um chute inicial e esse chute não foi bom, né? Eu não consegui determinar a nossa constante a. Então quer dizer que o nosso chute não foi bom. Se o nosso chute não foi bom, eu tenho que começar tudo de novo. Eu tenho que refazer um chute inicial. Então vamos fazer isso. Aquele chute não deu certo. Eu chamei aquele meu chute de a de x, né? Então eu vou fazer agora um chute um pouco diferente. Eu vou pegar e vou falar assim, eu vou pegar o meu a exponencial de x, só que eu vou somar mais alguém. Toda vez que isso acontece, quem seria o outro cara? Eu multiplico por x o cara que acompanha aqui o nosso exponencial de x. Então eu falo que é um b x exponencial de x. Agora eu vou fazer as contas com esse cara. Mas se com esse cara minhas contas também não deram certo, ou seja, não consegui determinar o a e o b, eu teria que vir aqui somar um c, colocar um x ao quadrado exponencial de x. E assim sucessivamente. Tá bom? Mas vamos fazer as contas aqui por x exponencial de x. Nesse caso, de novo, eu vou derivar, isso aqui é meu yp, né? Vou derivar esse cara, vai ficar o próprio esse cara aqui, e aqui a nossa derivada vai ficar b exponencial de x mais b x exponencial de x. Agora eu tenho que derivar esse cara mais uma vez, então vai ficar a exponencial de x, esse cara aqui dá ele mesmo, b exponencial de x. Agora eu derivo aqui de novo, vai dar mais b exponencial de x, né? Mais bx exponencial de x. Então o que eu vou fazer agora? Pegar todos esses caras e substituir aqui e verificar se vai ser igual a esse termo aqui. Então, ao fazer isso, né, eu já vou escrever a expressão. Então, o que a gente tem? Vou colocar direto aqui, ó, a exponencial de x mais 2b
exponencial de x mais bx exponencial de x. Isso aqui é o que seria o meu yp duas linhas. Menos 5 vezes esse cara aqui, que é a, vou colocar assim, a mais b exponencial de x, mais bx exponencial de x, mais 4 vezes esse carinha aqui, a exponencial de x, mais bx exponencial de x, tá? Isso aqui, pessoal, tem que ser igual a 8 exponencial de x, tá? Reescrevendo tudo isso aqui, pessoal, vocês vão chegar o quê? Que esse termo aqui vai zerar, que tem o b, tá? Você vai ficar com somente 3b exponencial de x, que vai ser igual a 8 exponencial de x. Então, ou seja, o cara que acompanha exponencial de x do lado esquerdo tem que ser igual ao cara que acompanha exponencial de x do lado direito. E daqui a gente tira que o meu b é simplesmente, né, menos 8 sobre 3. Então você pode pensar o que? Ah, e o a, né? Ah, o a, pessoal, não importou para nada o a. Né? A sua solução particular, na verdade, ficou a exponencial de x menos 8 sobre 3 x exponencial de x. Ou seja, qualquer valor de a que você coloque aqui, você vai ter uma solução particular associada a essa nossa EDO. Tá certo? Como a gente quer a mais simples possível, a gente pode tomar o a igual a 0, o a igual a 1. Qualquer uma delas te daria uma solução particular. Tá? Então, vocês podem perceber que soluções particulares não é uma única solução particular, existem infinitas. Tá? Esse método aqui você encontra uma, é um chute. Tá? Então, ó, esse método que a gente fez, por exemplo, nesse caso particular, né, você já encontra infinitas maneiras de dar uma solução particular para esse cara. Tá? Agora, se eu tomar a igual a 0, tá, você tem que yp menos 8 sobre 3, x exponencial de x, é uma solução particular. Né? Tudo bem? Então, esse exemplo, pessoal, simplifica duas coisas. Né? Primeiro, você fez um chute, seu chute não foi bom, tá? E aí você tem que refazer um chute. Para refazer um chute, a gente aumenta mais um termo. E aí você faz as contas de novo. Chegamos nas nossas contas, ó, que não precisou determinar esse cara. Tá? Ou seja, você está encontrando até infinitas soluções particulares, que pode acontecer, não tem problema nenhum. Tá bom? Então esse aqui, pessoal, é o método de como você encontra a solução particular, mas dando um chute. Tá? Você está dando um chute para esse cara. E de novo, encontrar a solução particular não é encontrar a solução geral da EDO não homogênea. Se eu quisesse a solução geral, eu teria que vir calcular a homogênea, tá certo? Calcula a homogênea, achei a solução geral da homogênea, depois eu somo com essa solução particular que você encontrou. Tá bom? Beleza. Só que, pessoal, ficar dando chute às vezes é um pouco chato, né? As contas são um pouco grandes. Então existe um método um pouco mais direto, tá? Para a gente encontrar solução particular, que é o método da variação dos parâmetros. Tá? Isso aqui é interessante, antes de eu ir para o método da variação dos parâmetros. Aqui é uma tabelinha só para vocês verem exemplos de como fazer o chute. Né? Então, por exemplo, se você tem que sua g de x é 1, o seu chute vai ser 1a. Se a sua g de x é uma função linear, né, 5x mais 7, então a sua yp, a sua solução particular, o seu chute é ax mais b. E assim sucessivamente. Ó, o seno, apareceu os dois, o cosseno também. Aqui ó, o exponencial, apareceu aqui a exponencial. Mas se você tiver aqui um polinômio multiplicando a exponencial, você tem que considerar esse cara junto com a exponencial. Assim sucessivamente, mesmo com o seno e o cosseno. Se tiver exponencial aqui com seno, e aí você vai ter que chutar desse jeito aqui também. Tá vendo aqui embaixo? Ó, 5x ao quadrado, você vai ter todo esse cara aqui.
Aqui, pessoal, tem um erro, tá? Aqui tá WS, mas na verdade é cosseno, tá? Isso aqui significa cosseno, tá bom? Beleza, então vamos falar do método das variações dos parâmetros, né, para encontrar a solução particular, que ele, pessoal, é uma maneira mais direta. O único problema desse caso é que você vai ter que calcular algumas integrais para conseguir encontrar sua solução particular. Mas o bacana desse caso é que as soluções da homogênea são fundamentais para você encontrar a solução particular. Tá certo? Então vamos apresentar ele aqui para vocês, né? Então, ó, é um método que pode ser utilizado para obter a solução geral ou a solução particular, tá? Porque você vai conseguir expressar os dois ao mesmo tempo, tá? Nesse caso, pessoal, vou apresentar para vocês o caso n igual a 2, tá? Mas esse caso vale para qualquer n. Então vamos lá. Primeira coisa, vamos considerar a nossa EDO linear de ordem 2, não homogênea, mas na forma padrão. O que está na forma padrão, pessoal? Tá? A forma padrão significa que você tem a constante 1 na frente do termo de maior ordem, que seria ordem 2. Então, ou seja, aqui está 1, aqui fica uma função p de x, aqui uma função q de x e aqui f de x. A gente sabe, pessoal, que a solução da homogênea, ou seja, se o f de x for igual a 0, a gente tem uma solução dessa EDO homogênea, né, que é um conjunto fundamental de soluções, que a gente encontra dois carinhas, um y1 e um y2. Isso a gente fez lá no vídeo passado. Tá? Então a solução geral da EDO homogênea é dado por isso aqui. Tá? Uma constante y1 mais uma constante y2, onde y1 e y2 formam um conjunto fundamental de soluções. Lembrem, um conjunto fundamental de soluções é duas soluções da homogênea que são linearmente independentes. Tá? E para garantir que elas são linearmente independentes, a gente precisa calcular o Wronskiano. E o Wronskiano era o determinante, né, desses dois carinhas aí. Era um determinante que a gente envolvia as derivadas desse cara. Então, feito isso, é só para relembrar esses conceitos, o método da variação dos parâmetros é a gente encontrar uma solução particular, tá? Que faz o quê? Que ao invés de você colocar C1y1 mais C2y2, na verdade você vai colocar uma função que depende de x vezes y1, mais uma função que depende de x vezes y2. Então você precisa encontrar o 1 de x e o 2 de x. E aí, você soma esses dois caras, você terá uma solução particular. Como que a gente encontra esse, então, o 1 e o 2? Basta vocês resolverem esse sistema aqui. Ó. Você pega y1 de x, a derivada do 1 de x, mais o y2 de x com a derivada de u2 de x, igual a 0. E depois você pega a derivada do y1, derivada do y2, substitui aqui, e esse cara tem que ser igual a f de x. Lembre, pessoal, o y1 e o y2, você tem esse cara porque você resolve a homogênea sempre. Então você vai resolver esse sisteminha aqui, considerando que o y1' e o y2' é sua variável, tá? Tudo bem? Ao resolver esse sisteminha aqui, tá? Vocês podem resolver usando a regra de Cramer. O seu U1' vai ser um W1 sobre W, o U2' vai ser um W2 sobre W, onde esses W's aqui é dado da seguinte forma. O W é o Wronskiano das funções y1 e y2. Você calcula ele e lembre, como elas são linearmente independentes, esse determinante aqui é sempre diferente de zero. Então faz sentido aqui embaixo estar dividindo por W. Tá? Quem que é o W1? Na coluna aqui que envolve o y1 e suas derivadas, você retira e coloca 0 f de x. Calcula esse determinante. Quem é o W2? Mesma ideia daqui, só que você retira o W, a coluna 2, que envolve as derivadas do y2,
tá? O y2 é a derivada dele, e substitui por 0 f de x. Calcula esse determinante, você vai ter y1' e y2'. Quem que é então o y1 e o y2? Basta integrar esse carinha aqui em relação a x, que você vai ter quem é o 1 e quem é o 2. Então a sua solução particular é o 1 de x, y1 mais o 2 de x, y2. Tá? Onde o 1 e o 2 é a integral desses caras aqui. Então esse é o método, pessoal. Parece ser muito complicado, né? Olhando desse jeito, vocês têm que fazer um monte de conta. Mas esse método você encontra a solução de maneira direta e você já trabalha com a solução da homogênea e da não homogênea ao mesmo tempo. Tá? Então, em resumo, pessoal, quando você tem uma EDO linear não homogênea na forma padrão, a solução geral é a solução da homogênea, que é C1y1 mais C2y2, mais a solução particular. E a solução particular é o 1 de x, y1 mais o 2 de x, y2. Tá bom? Então vamos fazer um exemplinho desse cara para vocês verem como que a gente pode usar esse método. Eu não sei se meu espaço aqui, minha lousa vai ser suficiente, mas vou tentar fazer aqui. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer nesse caso é vamos resolver a equação homogênea. Então vou colocar aqui, ó, a homogênea. Quem é a homogênea? A homogênea é y, duas linhas, menos 4y' mais 4y igual a 0. Para esse cara a gente tem uma equação característica. Vocês lembram? Equação característica? Que é o seguinte, né? É o lambda ao quadrado menos 4 lambda mais 4 igual a 0. Aí a gente sabe que esse carinha aqui vai ser simplesmente lambda menos 2 ao quadrado, que é igual a 0, né? Tá certo? É isso mesmo. Então, ou seja, a gente tira que o lambda é repetido, né? Nossas raízes são repetidas, a gente tem que o lambda é 2. Então, a nossa solução y1 é exponencial de lambda x, que é 2x. E o y2, pessoal, como é uma solução repetida, a gente põe x exponencial de 2x. Então esses dois caras aqui formam para a gente o quê? Um conjunto fundamental de soluções. Tá certo? Segundo ponto que a gente tem que fazer é encontrar as derivadas de y1 e y2 e calcular aqueles w's, né? Que seria lá o w1, w2 e o w, que é o Wronskiano. Tá? Então vamos fazer isso. Ao fazer isso, o que a gente tem? Vou pegar aqui o w, é o Wronskiano. Eu ponho aqui y1, e de 2x, aqui eu ponho y2, e aqui embaixo a derivada. A derivada desse cara é 2 exponencial de 2x, e a derivada desse cara é e de 2x mais 2x e de 2x. Vou calcular esse carinha aqui. Ao fazer as continhas, pessoal, esse carinha vai dar exponencial de 4x. Tudo bem? Agora eu vou calcular o W1. O W1, o que a gente faz? A gente remove essa primeira coluna, por isso que tem um 1zinho aqui, tá? E coloca 0 f de x. Quem é o f de x? O f de x é x mais 1 exponencial de 2x, que é esse cara aqui, ó, nosso f de x. E aí eu mantenho esse mesmo cara aí de 2x, aqui é de 2x mais 2x e de 2x. De novo, pessoal, vou colocar a conta direto, meu W1 vai dar menos x, x mais 1, exponencial de 4x. Tá? Vou calcular o W2, e o W2 é, eu mantenho a primeira coluna, e tiro essa e ponho 0 f de x, meu f de x é x mais 1, e de 2x, calculando esse cara, o que eu tenho? Vai nos dar x mais 1 exponencial de 4x. Tá certo? Então, quem que é? Vamos ver se eu consigo colocar aqui, só para aproveitar. O meu U1', lembrem que era W1 sobre W. Tá? E o W2'
era W2 sobre W. Então, substituindo esses caras aqui, eu tenho que o primeiro carinha vai ficar menos x ao quadrado menos x, tá certo? E esse carinha aqui vai ficar x mais 1. Tudo bem? Então, quem que vai ser o meu U1? Ah, basta eu integrar em relação a x esse cara e integro esse cara em relação a x. Então, o meu U1, olha que facinho, é só integrar esse cara em relação a x, então vai ficar menos x ao cubo sobre 3 menos x ao quadrado sobre 2, tá certo? E quem que vai ser o meu U2? Ah, o meu U2 é integral desse cara, x ao quadrado sobre 2 mais x. Tudo bem? Então, quem que vai ser a solução particular? Então, vamos lá. Solução particular, vou ter que apagar tudo isso aí, pessoal. Então, solução particular. Solução particular é o yp, que é o1 de x, y1, mais o 2 de x, y2. Ah, o 1, né, a gente calculou, é menos x ao cubo sobre 3, menos x ao quadrado sobre 2, vezes o y1. O y1 era exponencial de 2x, né? Quem é meu y2? Desculpa, meu u2, né? O u2 é x ao quadrado sobre 2, mais x vezes o y2, que é x exponencial de 2x. Então, veja só, isso aqui é a nossa solução particular. Então, quem que é a solução? Vou colocar aqui 3. Solução geral agora. Solução geral é um y, que é a solução da homogênea, mais a solução particular. Solução da homogênea é C1, ou seja, uma constante exponencial de 2x, mais C2, a outra constante, x exponencial de 2x, mais a solução da particular, né, pessoal? A solução da particular é esse carinha aqui, tá? Se você mexer nas continhas aqui, você consegue simplificar melhor, né? E esse cara fica, na verdade, meio de x ao quadrado exponencial de 2x mais 1/6 de x ao cubo exponencial de 2x. Tá certo? Isso aqui é a solução da homogênea e esse aqui é a solução particular. Tá certo? Então esse método, pessoal, apesar dele ser um pouco mais trabalhoso, mas pelo menos você já apresenta a solução de maneira direta. Mas se você quisesse, tá, fazer o chute, igual você tinha feito antes, para encontrar a solução particular, você também teria, né? Porque essa função é x exponencial de 2x mais exponencial de 2x. Tá? Você teria que fazer uns chutes aqui para conseguir chegar numa solução particular, que não necessariamente, pessoal, precisa ser a mesma, tá? Não quer dizer que o método da variação dos parâmetros vai dar a mesma solução particular que quando você dá aquele método do chute, né? Que é o dos coeficientes a determinar. Tá? Tanto faz, pode ser que a solução particular seja diferente. O que importa é que a solução geral, que também ela não vai apresentar a mesma cara, tá bom? Então não se preocupem com isso. Tá certo? Então era isso, tá? As maneiras de como você encontrar soluções particulares de uma solução ou de uma equação diferencial linear não homogênea. Tá certo? Então, pessoal, não deixe de ver os links que tem no material complementar, né, que vai ajudar vocês a entender melhor essas coisas. E façam a lista de exercícios. E agora, o próximo vídeo, a gente vai começar a trabalhar com sistemas de EDOs. Tá? Então, o que acontece? Eu vou dar aqui só uma pequena introdução. Sistemas de EDOs, aqui a gente vai trabalhar de primeira ordem, na verdade, a gente não vai ter apenas mais uma equação diferencial. Agora a gente vai trabalhar com mais de uma equação diferencial. Tá certo? E aí a gente vai tentar dar a solução
para esse tipo de equação diferencial aqui, que é um sistema de equação diferencial. Tá bom? Então, para estudar esse tipo de coisa, né, esses tipos de sistemas, vocês vão precisar relembrar os conceitos de matrizes, de vetores, que vocês viram no curso de Geometria Analítica com álgebra linear. Então, será fundamental também o produto de matrizes, como que trabalha com vetores, tá? Para a gente conseguir compreender melhor o que seria estudar uns sistemas de equações diferenciais lineares. Tá certo? Então espero que todos estejam bem e vejo vocês no próximo vídeo ou na próxima aula de grupo. Tá certo? Até mais!